Olá, tudo bom? Estamos iniciando o nosso programa Descobrindo o Seu Interior, autogestão e espiritualidade. E hoje nós vamos ter uma conversa muito gostosa, um bate-papo com a escritora Vina Ferreira, que escreve sobre contos eróticos, contos infantis e muito mais. Pessoal, antes de conversar com a Vina, eu queria falar para vocês assistirem os nossos programas que já estão gravados aí no YouTube, tá? Empreendedor, autogestão e espiritualidade, onde você vai ver assuntos como autoconhecimento, gestão financeira, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, saúde mental, saúde emocional, relacionamentos, comunicação, histórias de sucesso, conexão com a natureza, meditação e também esse bate-papo gostoso sobre livros, sobre escrever, sobre colocar tudo aquilo que a gente tem dentro para fora, que é uma das melhores maneiras até de você, né, entrar com o seu eu verdadeiro, né, você se descobrir, né, de repente é muito gostoso, isso a gente vai perceber aqui durante o programa. Agora eu queria apresentar para vocês, para aqueles que não conhecem, né, muitos já leram o livro da Vina e conhecem ela pela leitura, talvez não pela imagem, e vão conhecer ela também, né, uma moça linda, bonita, simpática, agradável, que a gente vai ter aqui nesse bate-papo aqui de torno de 1 hora. Vina, fala um pouquinho sobre você, como é que você começou a escrever, quem é você, quem é a Vina Ferreira? Olá, bom dia a todos que estão nos assistindo. Obrigada pelo moço, adorei. Mas eu sou Vina, sou de Barra Bonita, para quem não me conhece, tenho 58 anos. Trabalho aqui em Jaú já há bastante tempo, quase 30 anos, trabalho no Hospital Amaral Carvalho. E tenho esse outro lado que surgiu em 2015, que é o lado da escritora, né? Os meus livros, as minhas histórias, os meus sonhos, desejos, aquelas coisas mais obscuras, a gente vai jogando tudo aqui. E graças a Deus, né, é um caminho que começou a se construir em 2015, e eu estou aí até hoje. Meus livros foram muito bem aceitos, tenho vários leitores, pessoas que falam comigo todos os dias. Criei um novo ciclo de vida, né? E de amizade, de carinho, e a escrita me trouxe tudo isso. Então, você falou da Vina, né? Então, a Vina, ela nasceu em 2015. E por que Vina? Porque muitas pessoas já me conhecem, né? E sabem que o meu nome de batismo é Shirley. E aí me vê como Vina Ferreira, e fala, nossa, mas por que Vina Ferreira? Por acaso, porque você escreve romances eróticos, você está se escondendo e não quer que apareça o seu nome e tudo mais? Não, não é nada disso. Eu tenho o maior orgulho da minha escrita, não tenho nenhum problema com isso. Vina nasceu porque quando eu comecei a escrever, eu queria um mundo novo. Eu queria um mundo diferente. Eu queria deixar o mundo da Shirley, né? Que é a esposa, que é a profissional, que é a Shirley da família, a filha, né? Então, eu queria que a Shirley ficasse no mundinho dela ali, quietinha, e queria criar um mundo diferente para a escritora. E foi aí que surgiu a Vina. E por que Vina? Porque eu adotei o nome das minhas duas avós. A minha avó paterna se chamava Etelvina e o meu avô chamava ela de Vina. E a minha avó materna, o sobrenome dela era Ferreira, Marta Ferreira. Então eu peguei o nome de um, o sobrenome da outra, juntei e criei a Vina Ferreira, né? Que é um nome que eu amo. E eu acho que esse nome, ele me vestiu muito perfeitamente, porque eu acredito muito na energia do amor, muito, e eu acho que essa energia de amor que as minhas avós sempre tiveram por mim, ela me acompanha nessa caminhada, nessa jornada de escritora. Então, esse nome é um amor da minha vida. Tenho muito carinho e tenho muito orgulho de carregá-lo. Que bom, Vina, olha só, né? Então hoje a gente vai entrar num mundo de fantasias, de amor, de erotismo, né? Com histórias de vampiros, né? Que isso tudo realmente é uma literatura que muito agradável, que a gente vê que está acolhendo tanto, né, adultos como muitos jovens, né? A gente vê que a gente até percebe filmes, né, que tiraram de livros que estão tendo muito sucesso, que tem
essa, né, essa mentalidade, né, essa forma de colocar uma fantasia, o amor, o erotismo, né, dentro de uma história que fica gostoso, agradável, né, que passa o tempo e faz a gente se sentir feliz e também de realizar, vamos dizer assim, né, no sentido da imaginação, muitas fantasias, né, que eu acho que o ser humano precisa disso, né, sair às vezes do mundo real, né, para poder relaxar e entrar nesse mundo da Vina Ferreira, né, que é a grande historiadora aí, que coloca as coisas, né, no papel daquilo que a gente realmente, muitas vezes a gente sente, imagina e viaja, né? Isso é muito, muito legal. Então eu queria saber esse processo criativo, né? Como que você, de repente, sai desse mundo real e começa a entrar nesse mundo, vamos dizer assim, da fantasia, né? Esse mundo que você coloca a realidade, que no fundo a gente sabe que atrás dessa fantasia tem muito conteúdo, tem muita realidade, tem muita identificação, né, com o próprio leitor. Eu sei que eles retornam, né, te retornam com muita, assim, até muito, às vezes agradecendo isso e aquilo, de estar ali encontrando naquela história algo que tem semelhança com a vida das pessoas. Conta um pouquinho dessa criatividade, como que você consegue atingir isso? Então, para mim, a escrita sempre foi um processo assim muito natural. Eu não sou o tipo de pessoa que fica se forçando, fica se cobrando para escrever. E a série Novo Mundo, que é a minha série de fantasia e que os meus personagens são vampiros, ela nasceu assim de um momento, digamos que é de ociosidade da minha vida, porque eu sempre trabalhei muito, eu viajava muito, eu ficava muito tempo fora de casa e era sempre aquela correria, vai e volta, vai e volta. Eu não tinha muito tempo para pensar, para descobrir coisas. Era muito, a minha vida sempre foi muito voltada para o trabalho, trabalho, trabalho. E aí um dia mudou tudo. Veio a internet, começou, as coisas não precisavam mais ser feitas pessoalmente, a gente já podia fazer à distância. Aí mudou algumas coisas até no meu processo profissional, no meu trabalho. E eu me vi em casa e me vi assim de uma forma meio perdida, porque eu falava, o que eu vou fazer agora? Né? Eu não estou mais trabalhando assim, porque eu trabalhava muito Sim. mesmo, até de madrugada. E aí eu falei, e agora? Porque eu não sou uma pessoa que fico plugada na televisão. Eu assisto as minhas séries, eu gosto. Sim. Desculpa. Mas não é uma coisa que eu, digamos assim, que eu fique muito tempo, que eu passe muito tempo fazendo. Então, e eu sou uma pessoa que durmo pouco. Aí, o que eu comecei a fazer? Comecei a escrever. Eu lembrei que eu tinha algumas páginas já iniciadas do Eternidade no meu computador. E aí, fui lá, retomei, li, gostei e continuei. E aí eu não parei mais. Eu escrevi os 4 livros numa pancada só. E foi muito rápido. Num período assim de 2 meses e meio, eu escrevi os 4. Mas eu não podia publicar. Porque publicar um livro é bem diferente do que escrever um livro. Sim. Né? Porque a publicação exige todo um processo editorial que custa caro. E não é, e assim, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Sim. Então eu fui publicando um por ano, até Perfeito. terminar no último livro, Libertação. E assim, você falou da minha criatividade, a minha inspiração. Eu acho que assim, eu sempre gostei muito de florestas, aquelas árvores enormes. Eu sempre apreciei. E tem um caminho que você faz de Jaú, eu de Barra Bonita para Bauru, que tem um pedaço ali do Horto Florestal, que é uma reserva, que tem aquele monte de árvores assim altas e todas umas pertinhas da outra. E eu achava aquele lugar encantador, eu sempre gostei. Tanto que o Eternidade, ele começa dessa forma. Ele se inicia dentro de um ambiente, né, de uma fazenda enorme que tem toda essa reserva. Então, eu acho que um pouco vem daí, dos meus sonhos, da minha vontade de correr no meio daquele lugar, assim, meio sem direção. E um pouco também da vivência, da vida e dos sonhos, né? Dos desejos. Por que vampiro? Porque vampiro sempre foi um personagem, desde criança, que eu sempre adorei. E, olha, eu venho bem antes de Crepúsculo. Bem antes, porque eu venho lá da época do Drácula mesmo. Sim.
A primeira história que eu li no meu trabalho de inglês, eu lembro como se fosse hoje, foi o livro Drácula de Bram Stoker. E é uma história encantadora, porque todo mundo vê o Drácula como um vilão, mas para mim ele nunca foi um vilão. Eu sempre enxerguei o Drácula como um ser poderoso, apaixonante, aquela coisa da proteção, do zelo, sabe? Então, por isso, aí nasceu aí a minha família de vampiros. Então aí, ó, e vou te falar, quem lê gosta, viu? Já tenho altos áudios que eu recebo das minhas leitoras, né? Tem um áudio até de um leitor, do marido de uma amiga minha que ficou encantado, adorou o livro. Então, eu acho que é o caminho. Que bom, eu percebo isso, a Jade, né? Ela leu e ela diz que, né, ela gostou e ficou envolvida. Ela leu o teu livro assim, tipo, não sei se num dia, 2 dias, assim. Qual foi mesmo? O primeiro que você passou pra ela? Não, ela leu o Universo Obscuro e um outro universo. Ela leu Esses como não são assim, vampiros. porque ela ficou realmente envolvida e ela não parava. Falou, você vai terminar o livro. Então, quer dizer, é um livro bem gostoso, com certeza. Eu ainda não tive a experiência de Eu ler. não sei muito se é a sua praia, porque é um livro, eu falo que a minha escrita, ela é voltada mais para o público feminino. Não que os meninos não leiam. Tenho vários rapazes, né, amigos e tudo mais que leram e que comentam e que vêm falar comigo. Mas a grande maioria do meu público é feminino. Que eu acredito que essa fantasia erótica, né, tem muito do feminino, né? Eu acredito que... Por isso que vocês homens precisam ler. Talvez a gente, né, talvez tenha um machismo aí que fica meio tal, mas a gente realmente precisa se né, ler, porque realmente não é possível que o universo feminino goste tanto e a gente também não possa adquirir esse gosto, né? Mas eu queria agradecer e já falar aqui, ó, que tem a Lourdes nos mandou bom dia, tá? E o Gessé também nos passou aqui um bom dia e já disse, pô, que assunto legal, top. Mandando o coraçãozinho, você também que quer fazer perguntas diretamente para a Vina, tá? A escritora tá aí para poder responder e entrar, né, em contato, fazer né, contar algum segredo, alguma coisa que você que já leu o livro também tenha curiosidade. Então, falando nisso, é interessante, Vina, você falou um pouco, né, sobre o Eternidade, né, que você começou a ver esse caminho, as árvores frondosas, isso e aquilo vai te dando, né, as criatividades, imaginar você talvez desde pequena, né, ali aquela natureza, né, bonita, e aí vai surgindo a inspiração. E a gente sabe que além da eternidade você tem o reencontro, tem o recomeço e a libertação. Conta um pouquinho também, né? Eu achei legal você falar esse pouquinho, porque é claro que quem quiser saber mais vai ler o livro, né? Mas como surgiu o reencontro, né? Depois do recomeço, como é que foi? Então, na verdade, quando eu comecei a escrever o Eternidade, eu criei vários personagens dentro da história. E quando eu terminei a história do Armando e da Luna, que são os protagonistas do Eternidade, eu comecei a ouvir, né, as famosas vozes que falam com a gente ali em pensamento, né, na nossa imaginação, dos outros personagens, porque eles também tinham uma história. Eles não estavam no primeiro livro à toa. Eles também tinham uma história para contar. Sim. E explicar para esse universo de leitores como eles chegaram na eternidade, como eles chegaram no Novo Mundo. A série se chama Novo Mundo. Então, o primeiro livro é a história de Armando e Luna, e você vai descobrir que a Luna tem que fazer uma escolha muito profunda que envolve toda essa coisa de família, de amor próprio, de renúncias. E ela tem que fazer uma escolha e ela fica entre a vida e a morte para fazer uma escolha que vai mudar tudo para ela, né? Então, quando você lê, você vai entender. E vai entender até porquê da capa, porque tudo faz um sentido dentro da história. No reencontro, você vai conhecer o Andrew e a Mariana, que você vai conhecê-los no Eternidade. Eles estão no primeiro livro. Eu podia pegar ele, claro, assim? Vamos mostrar aqui um pouquinho, para ver, porque quando você falou realmente da capa, é um trabalho, como você falou, é importante, eu vou relembrar que você falou no começo,
que o escrever é uma grande parte, claro, faz do livro, né? Vamos dizer, talvez é o conteúdo, é o principal do livro. Mas só escrever não é o suficiente para você publicar um livro. Não. E para publicar um livro envolve outros profissionais, porque são profissionais que são especializados, né? Desde, por exemplo, um desenho, tipo a imagem, a forma, o formato da letra, né? Como eu já também fiz meus livros, tinha essa preocupação, qual é a melhor letra, né? Porque existe, né? Se você entrar, por exemplo, no Word, você entra lá, tem uma infinidade de letras, né? Então, qual é a letra que se identifica com o livro, né? Então, isso às vezes a gente fala, pô, mas será que existe uma letra? Então, o profissional que conhece essa linguagem, vamos chamar assim, né? Ele vai, então, identificar, né? Porque uma capa, por exemplo, mais escura, né? Ali as árvores, né? Que, da eternidade, né? Que tem a ver com né? Então, para você ver que bonito e como isso chama a atenção. Porque um livro também, a gente aprende isso quando a gente começa a fazer os livros, ele precisa se destacar dentro dos outros livros. Por exemplo, numa livraria, se você chegar, você compra um livro não só pelo conteúdo, porque muitas vezes você nem conhece o conteúdo. Você vai comprar às vezes pela capa, né? Pelo nome do livro, né? Então, ou quando a autora já começa a ser mais conhecida, até mesmo pelo nome da autora. Então, é muito interessante isso e ver esse trabalho seu, que no fim formou o Novo Mundo, que é o conjunto, né? Como você falou. Formou um box. Um box, né? E aí, então, você tem uma coleção que, consequentemente, quem gostou do primeiro vai ler o segundo, o terceiro e o quarto livro, né? Então, mas como eu estava dizendo, Eternidade, você vai conhecer a Luna e o Armando, né? Eles vão estar apresentando para você o Novo Mundo, porque é aqui que tudo começa. Aí depois você vai para o segundo livro, que é o Reencontro. Aliás, essa capa, ela está mudando. O Reencontro vai ser agora relançado, agora na Bienal do Livro de São Paulo. Ai, que beleza. Quando é relançada, quer dizer que já vendeu a primeira, vamos dizer, edição. Ele já está na terceira, né? edição. E já está aí na segunda, passando para a terceira. E muitas vezes realmente vai atualizando, porque você vai interagindo com o público, com o leitor, no caso, e a própria editora, né, ela percebe que está evoluindo e às vezes realmente acaba mudando de capa. Que beleza, então está a terceira edição. Ele vai na terceira edição agora com a editora do Rio de Janeiro, que se chama Ler Editorial. E ele está com uma capa nova, está com uma nova diagramação e foi todo revisado. Ele está assim bem mais bonito, bem mais intenso e a capa ficou maravilhosa. Não mudou muito, mas a capa agora está mais dentro do contexto da história, porque isso é importante para mim, né? Eu gosto de olhar para a capa e sentir a minha história ali, retratada na capa. Eu acho que isso é importante. Sim, é importante. Aí vem o terceiro. E aqui você vai encontrar o Andrew e a Mariana, né? E vai descobrir que amor de alma existe. Aqui você tem o Recomeço, que é o terceiro livro da série. Recomeço, aqui no fundinho, ó, não sei se dá para vocês verem, mas tem uma cadeira de rodas, porque a minha personagem, ela é uma deficiente física. Então tem todo um drama de superação, de aceitação, e é muito profundo. Esse livro ganhou um prêmio em 2023 como melhor romance de fantasia. Este aqui, com este eu ganhei em 2019, até tem o selinho dele na capa, tá aqui, ó, que eu ganhei como melhor romance em 2019. E o Eternidade, que foi meu primeiro livro, em 2016 eu fui indicada como autora revelação. E agora, o Libertação, que é o último livro da série. Libertação é um livro bem dramático, bem intenso, porque o Bob volta lá atrás, no passado, para contar a história dele para vocês. E vocês vão descobrir que o Bob foi um escravo. E é uma história bem profunda. Porém, aqui, a mocinha da história é ela, não é ele, né? Geralmente são os meninos que são os salvadores. Aqui, quem é a salvadora é a Angel. Então, a história está bem bonita e eu estou concorrendo a um prêmio também com ele, agora, que chama Reflexo Literário. Inclusive, já terminou a votação, eu só estou esperando sair o resultado. Bom, aqui a gente fecha a série Novo Mundo, que foi essa série de fantasia, de vampiros, que o Júnior comentou com vocês, né? E são livros, assim, bem intensos, bem profundos. Eu tenho, graças a Deus, recebido
muitas avaliações positivas. Esses livros não estão na Amazon, você não vai localizá-los no formato digital, porque eu mudei de editora, tem mais ou menos um ano, e aí a gente tirou tudo da Amazon para a gente fazer uma reedição nova de todos os livros. E o último livro que faltava reeditar era o Reencontro. Então, agora, lançando o Reencontro na Bienal de São Paulo, se Deus quiser, logo a gente coloca eles também como formato digital. Mas assim, vamos dizer assim, se alguém já quiser comprar, a gente pode pôr o link aqui no próprio YouTube? Sim, o link para quem quiser comprar com a editora é www.lereditorial.com.br. E se alguém quiser comprar diretamente comigo, é só me procurar lá no Instagram, me chama no direct, porque eu também vendo. As pessoas que são aqui da região podem comprar comigo, porque aí economiza o frete, né? Então, com você no Instagram é Vina Ferreira? Isso, Vina Ferreira, @VinaFerreira. É só me achar lá, me mandar uma mensaginha, se for daqui de Jaú eu entrego pessoalmente, tá? É isso aí. Que bom. Eu queria dizer que também que eu já participei de Bienal e já fui até por acaso no Rio de Janeiro e te encontrei lá vendendo, e eu conhecia ela e quase não tinha acesso, né, com ela, porque ela estava atendendo outras pessoas ali, tudo comprando, dando seu autógrafo, né, ali naquele momento lá. E foi quando a Jade acabou adquirindo 2 livros seus Então, o que a Jade comprou não é história de fantasia, né? Esses livros, eles são mais adultos, eles são romances mesmo, e são romances eróticos, e eu nunca sei como mostrar aqui. É que você aponta para a câmera. É que eu tô olhando pro lado errado, né? Então, esses livros, eles são mais adultos, e é uma escrita mais adulta, inclusive, né? Universo Obscuro. Em 2019, ele concorreu como melhor romance erótico, e eu ganhei em primeiro lugar o Prêmio Ecos da Literatura. E Um Outro Universo, logo depois do lançamento, eu participei do Prêmio Ler Editorial e também fui indicada como melhor romance erótico em 2021. Então, os 2 livros foram premiados, e é uma duologia que eu vendo muito. E assim, eu nem consegui fazer uma edição nova dele ainda, porque as pessoas me procuram muito para comprar esse livro, então eu estou sempre reimprimindo, porque eu já não tenho mais contrato com a editora Hope, que foi a responsável pelo lançamento, né? Mas eu comprei o projeto e agora o livro é meu, sou eu mesma que vendo. E então, assim, eu não consigo parar para fazer o retrabalho, né, com a editora, para poder fazer uma nova edição. Mas é um livro intenso, de uma história que poderia ser minha ou de qualquer outra mulher, né, de mulheres que de alguma forma se escondem, não se aceitam como mulher, fogem dos seus próprios desejos, dos seus sonhos, daquelas coisinhas que ficam ali cutucando a mente da gente. E a Laila, ela é assim. Então, no primeiro livro você vai conhecer uma Laila que foge de tudo, uma Laila muito assustada, que tem medo de tudo, que tem uma vida comum, como eu e você, mas carrega algumas coisas ali na mente dela quando ela está com ela mesma. No segundo livro, você vai ver a Laila se redescobrindo, se reencontrando como mulher, como pessoa, e se aceitando com todos os seus... com todas as suas virtudes e todos os seus defeitos, porque na verdade nós somos essa dualidade, né? Nós vivemos entre o bem e o mal o tempo todo. O que a gente precisa entender como mulher é que a gente precisa aceitar quem a gente é e não ter medo, não ter vergonha, não ter pudor de viver a intensidade que a gente traz dentro da gente. E a Laila é assim, e ela mostra isso pra gente de uma forma bem gostosa, bem interessante, e tanto que eu estou com os 2 livros premiados, e é um livro que não sai do mercado. Quando eu vou para as bienais, eu vendo muito, as pessoas adoram. E como o Júnior falou da capa, essa capa desse livro, ela foi construída pelo meu marido, junto com assessoria minha, né, como escritora, e também de um amigo muito querido, que se chama... Ele até escreveu o prefácio do livro. Eu não sei se é para vocês verem, mas aqui tá. Ele é um dominador, ele se chama Dom Andrew, e ele meio que participou, assim, me dando uma mentoria sobre esse mundo que existe por trás, né, do sexo, do prazer. Esse mundo escondido na mente, tanto dos homens quanto das mulheres.
E foi muito interessante, porque a capa, ela reflete a história da Laila como um todo. E foi muito legal, porque quando a gente começou a construir, ele falava assim, não, tá faltando uma coisa, olha, esse cabelo não tá legal. Aí eu ia lá, sentava com o Marco ia lá, juntava outro cabelo, botava na menina. Ah, a gente precisa pôr uma rosa, porque a rosa é parte da história. Então a capa foi nascendo bem devagarinho, até ela ficar completa. E o mais interessante, quando ela ficou fechada, ele veio e falou, agora nós precisamos colocar uma vela que vai iluminar tudo isso que nós montamos. Eu falei, como é que a gente vai colocar uma vela numa capa que vai iluminar? Mas o meu marido, ele é tão bom nisso que ele foi lá e colocou. Aqui no cantinho tem uma vela e você pode ver que ela está iluminando a menina. Então foi muito legal, foi um processo delicioso de escrever e esse livro tem uma energia muito poderosa, que assim, de pessoas que são muito queridas para mim. Que bom, olha só, né, como é o processo, né, de uma escritora aí que de repente nem se imaginava a partir de 2015, né, como você falou, que começou a sentar e pôr as coisas no papel. Né? Tem muita gente que fala assim, eu gostaria de escrever, mas eu não tenho inspiração, eu não tenho... O que a gente, né, que já escreveu é sentar e começar a escrever. Porque a coisa vem, né? Porque você começa a escrever com uma frase, vem uma segunda, vem uma terceira, e quando você vê, você está escrevendo textos. É interessante isso, o processo de escrita. Tem muita gente que fala assim, mas eu não estou inspirado. Mas às vezes você está num momento, né, mais difícil, talvez, ou que você não... Mas se você sentar, até eu estava pensando, Lina, porque a gente tem esses momentos, né? Mas eu fiz um treinamento aí sobre... Tem um clube do autor que eu estou fazendo parte em São Paulo, e eu fui para lá. E teve uma pessoa que falou assim, é só você sentar e começar a escrever, que a segunda frase vem, a terceira vem, e tudo começa a se retornar, tá? E foi o Valcir Valcir Carrasco, que escreveu esse mundo de novelas, né, da Rede Globo, famosas, que voltam, né, como Vale a Pena Ver de Novo, de tão, né, interessante quantas pessoas gostam. Eu conheci o Valcir Carrasco pessoalmente. Então, eu conheci semana passada. Ele tem a minha metodologia, porque eu entreguei para ele pessoalmente. Olha que bacana. Eu participei de um evento e ele estava lá também. E ele fez uma palestra lá para poucas pessoas, porque no grupo a gente está em 20 pessoas. Então nós fomos um bate-papo assim, né? Era uma palestra, mas era um bate-papo com ele, foi muito bacana. E ele nos passou muita experiência, né? Mostrando, a gente teve alguns do grupo que chegou meio que criticar sobre algumas coisas, né, que ele coloca e que às vezes a família tradicional, né, se choca, mas ele colocou de uma forma que ele coloca o que acontece na realidade, né? Ele coloca, porque o que a gente coloca no livro são histórias que mostram algo, né, e esse algo que são realidades que às vezes possa até ser tendências também, né, que a gente coloca ali no papel. Não, a gente não vai colocar aquele senso comum, né? Porque o comum tá aí. Então a gente coloca realmente coisas além do comum, né? Mas que existe, que é realidade. E ele falando sobre isso é muito interessante, que as novelas ele dá aquela apimentada, né? Aquela coisa que às vezes não é o do tradicional, mas é coisas que estão ocorrendo e coisas que fazem com que o telespectador, no caso das novelas, né, assistam e aprendam e conheçam uma realidade que existe por aí no Brasil. Mas é interessante disso saber também, já que a gente falou até do Valcir, que são pessoas renomadas já, que você, com essas premiações, né, você passa a ser também, começa a ter um reconhecimento do público, do leitor, né? E aí como que você se sente, né, assim, quando você está em contato com o leitor, principalmente nas bienais, ou com algum retorno através da internet mesmo, nas redes sociais, né? Como que você se sente? É gostoso esse reconhecimento? Eu acho que é o que todo autor procura, né? Esse reconhecimento do leitor, esse feedback que o leitor costuma dar pra gente quando ele lê as nossas histórias. É emocionante. Eu tenho uma passagem de um momento desses da minha vida. Aliás, eu tenho várias, mas eu tenho uma passagem de quando eu ganhei o prêmio Ecos da Literatura por conta desse livro, que foi assim um momento inesquecível que vai marcar minha vida para sempre.
eu lancei o livro, na verdade, em 2016. Eu lancei ele digital apenas e deixei lá na Amazon. Tanto que, se você for lá na Amazon, ele está lá, e os dois estão, né, no formato digital. E ele tem mais de 100 avaliações, então foi um processo assim, muito gostoso de ver que as pessoas estavam gostando da minha história. Depois, com o tempo, em 2019 só, quando eu fui para a editora Hope, a gente decidiu tirar ele da Amazon, fazer um retrabalho e publicar ele no físico. E foi um sucesso. Eu lembro que a gente lançou ele na Bienal do Rio de Janeiro, os livros se esgotaram rapidinho. E aí eu me inscrevi no concurso, no Prêmio Ecos da Literatura. E foi lá, foram acho que 2 meses a gente trabalhando. Primeiro você manda o livro, eles fazem uma leitura, aí eles aprovam. Aí eles publicam, né, que você está participando do prêmio e você entra numa votação popular. Aí você corre atrás dos seus amigos, das pessoas que lerem. Eu não tinha muita experiência nessa época, era ainda bem recente no mundo literário, mas fui lá, postei no Facebook, postei no Instagram, fiz o meu rebuliço, né? E quando chegou na época da premiação, eles convidaram a gente por um e-mail, mas não falaram quem tinha ganho. Eles só diziam que a gente estava classificado, ou era primeiro, ou segundo, ou terceiro. E lá fui eu para São Paulo, né? Assim, na expectativa de ficar pelo menos em segundo lugar, porque era tudo muito novo e eu, né, achava que estava concorrendo com outras pessoas que estavam no mercado há mais tempo do que eu. E quando eu cheguei lá, a hora que eles chamaram, que eles mostraram na tela, no telão, a capa dos 3 livros que estavam concorrendo, e aí apareceu lá, primeiro lugar, Universo Obscuro, Divina Ferreira. Foi uma emoção tão grande, porque a hora que ele falou o meu nome, e falou que eu tinha ficado em primeiro lugar, o público que estava no teatro, que era um anfiteatro, eles levantaram e começaram a gritar e aplaudir, e assoviar, e eu fiquei completamente assim, extasiada, paralisada, olhando para aquilo, porque eu não tinha ideia que eu já tinha atingido um público daquele tamanho. Não tinha ideia. Então foi um momento tão emocionante para mim que eu não conseguia falar. A hora que eles me chamaram no palco para receber o prêmio, eu tremia, e eu mal conseguia falar com as pessoas, porque foi muito legal, muito legal. E assim, eu fiquei em primeiro lugar, recebi o prêmio e foi esse momento muito emocionante para mim. E a outra história que eu tenho de leitor, que também é uma história que marcou muito a minha vida, foi quando eu lancei o Eternidade, em 2015. Porque quando você lança um livro, e morando numa cidade pequena como Barra Bonita, o que eu fiz? Eu fiz um lançamento na Barra e recebi lá meus amigos, e graças a Deus eu tenho muitos amigos, recebi meus amigos, meus parentes, e aí todo mundo compra seu livro, né? Porque é seu amigo, é parente, então todo mundo compra, né? E aí você, né, fica feliz e tal, mas você sabe que é um mundo que essas pessoas muitas vezes compram e guardam, nem leem. Né? Minha mãe, por exemplo, ela comprou meu livro, mas ela não leu. Está guardadinho lá na gaveta dela como o livro da filha dela. Né? A minha irmã. Então, você sabe que funciona dessa forma. E o que a gente quer? A gente não quer que o leitor compre e guarde. A gente quer que o leitor compre e leia e conte para todo mundo. E aí eu comecei a postar no Facebook. Era ainda, acho que nem tinha Instagram nessa época, se tinha eu não usava, mas comecei a postar no Facebook. Postei as fotos do lançamento, postei a sinopse do livro e fui postando. E aí uma menina me chamou no Messenger e falou: "Você escreve livros de vampiro?" Eu falei: "Sim." E ela falou: "Então eu quero um livro seu, porque eu adoro histórias assim." E aquilo foi uma emoção para mim, porque foi o primeiro livro que eu vendi fora do meu ciclo de amigo, fora do meu círculo de família. E aí, e ela é minha amiga até hoje, tanto que ela me acompanha, ela se chama Andréia Bertoldo, e se ela estiver assistindo esse vídeo, ela vai lembrar disso. E ela, hoje ela tem todos os livros, e assim, a gente sempre se encontra na Bienal do Rio, porque ela mora lá, então ela sempre vai me ver, se tem eventos onde ela está em São Paulo, ela vai me visitar. Então ela se tornou uma pessoa, assim, muito especial na minha carreira, porque ela foi a minha primeira leitora, além daquelas pessoas do meu círculo de amigo e família. Não tem como esquecer, né? É muito emocionante isso, muito gostoso.
Que bom, tá vendo? Como são histórias que realmente gostosas. Até eu estava aqui, enquanto ela estava falando, recebi um toque aqui da Academia Jauense de Letras, parabenizando pelo programa, tá? Até você que está nos assistindo, faça o seu comentário, faça a sua pergunta, tá? E tem uma pergunta aqui interessante, que as pessoas sabem que você também escreve outros gêneros além desses, né? Que por uma história interessante que eu já conheço, né? Pela nossa amizade, porque nós fazemos parte da Academia Jauense de Letras, que através até mesmo, vamos dizer assim, como ela contou uma vez, iniciou como até uma brincadeira com o sobrinho, né? De escrever algo para o sobrinho e de repente se transformou numa história bonita, num livro reconhecido também, né? Como um livro infantil. E aí você conta um pouco sobre ele também. Na verdade, é uma história infanto-juvenil, né? Se chama Caixa dos Sonhos. E esse livro nasceu por conta do meu sobrinho, é verdade. Eu tenho um sobrinho que hoje já é um mocinho, né? Ele já está com 16 anos. Mas na época ele tinha 9 anos. E eu fui buscar ele na escola num dia e ele saiu com uma cara brava para me encontrar. E eu falei, que foi? Você tá bravo? E ele olhou para mim e falou, pô tia, você virou escritora, todo mundo fala que você está escrevendo e eu não posso ler seus livros? E me deu uma bronca. E eu falei, por isso não, meu amor. A tia então vai escrever um livro para você. E aí nasceu a Caixa dos Sonhos, tanto que o personagem principal se chama Murilo. E aqui na orelha do livro também é uma cartinha que ele escreveu para mim. Esse livro nasceu porque eu queria agradar o Murilo e eu não tinha nem intenção de publicá-lo, porque eu sou uma autora de romance erótico, né? Então eu falei, vou escrever para ele, vou fazer um trabalho aí editorial simples, vou imprimir aí umas unidades para ele poder levar na escola, mostrar para os amigos. Mas aí, coincidentemente, a editora Hope lançou um edital, e foi assim que a editora entrou na minha vida. Ela lançou um edital que ela ia selecionar um trabalho infanto-juvenil. E eu, como tinha o meu manuscrito pronto, mandei para a editora. E aí fui selecionada, fiquei em primeiro lugar e tive uma publicação tradicional pela primeira vez, né? Que a publicação tradicional é aquela que você não paga, não é um projeto em parceria, como é o Universo Obscuro, né? A Caixa dos Sonhos era uma publicação tradicional, a gente tinha contrato por 1 ano ou 2 anos, eu não me lembro, acho que era 2 anos. E ela fez todo o trabalho editorial, fez a capa, fez a diagramação, fez a revisão, fez tudo. E aí publicou o livro. Quando ela publicou, eu estava prestes, porque eu participei de um evento muito legal, que fica em Genebra, na Suíça, que é a Feira do Livro. E foi assim incrível. Eu fui para lá com uma amiga minha, convite da Ana Costa, que também é autora. Ela ganhou um prêmio e me convidou e eu fui com ela. Fui como convidada, nós ficamos apresentamos nossos livros numa editora que tinha parceria aqui com o Brasil. E quando a gente foi para lá, eu levei a Caixa dos Sonhos e lancei ele lá em Genebra. E foi muito legal, porque eu vendi muitos livros, porque em Genebra tem muitos brasileiros. E as crianças, elas têm o hábito de ler. Então, quando elas iam para o stand e eu apresentava a história, né? Porque é uma história de fantasia, de dragões, de portais mágicos, as crianças ficavam encantadas. Então, foi uma coisa assim completamente inesperada. Mas quando eu voltei para o Brasil, eu já tinha divulgado bastante o lançamento lá em Genebra. Eu fui convidada por algumas escolas de Barra Bonita e de Igaraçu para poder levar o livro. As professoras queriam adotar o livro na escola com as crianças. Então foi uma experiência completamente diferente, foi uma experiência completamente assim, engrandecedora, porque lidar com criança é uma coisa muito gostosa, porque eles são muito verdadeiros, eles são muito honestos, então eles colocam para fora aquilo que eles estão realmente sentindo. E a Caixa dos Sonhos foi assim, muito divulgado, muito trabalhado, e participou de vários eventos, tanto que, ainda agora, que eu não faço mais parte da editora, o livro é meu, quem tiver interesse pode me procurar e comprar diretamente comigo. Esse você não vai achar em nenhum site, porque sou eu mesma que vendo. Agora, recentemente, uma escola de Rolândia, né, do Paraná, me procurou pelo Instagram, e a professora disse que ela teve acesso ao meu livro por meio de uma outra professora,
e ela queria adotar o meu livro com os alunos dela da escola. É uma escola de ensino fundamental. E ela perguntou como ela fazia para comprar o livro. E aí a gente combinou e eu me comprometi, vou levar os livros pessoalmente, porque é uma coisa que me faz muito bem. E quero fotografar com as crianças, quero entregar pessoalmente o livro para eles. Mas é isso. E assim, eu virei também uma autora de infanto-juvenil. E a experiência foi tão gostosa que eu escrevi o segundo livro. Eu tenho um livro prontinho no meu computador, só aguardando o momento, né, que o universo me chamar para publicá-lo, que se chama O Segredo da Biblioteca. É uma história também de fantasia, é uma história que envolve leitura, cultura, e assim, só estou aguardando. Ele está lá, fechadinho, lindo. Quem leu gostou, as pessoas que avaliaram gostaram. Eu só estou esperando a oportunidade, só isso. Que maravilha, olha só. E como o nosso programa fala muito sobre transformação da vida, né, o autoconhecimento, né, de você procurar se conhecer para também saber lidar com a vida externa, né, com as outras pessoas, usar o seu potencial. Então a gente vê muito isso, que você descobriu, né, dentro de você algo que estava guardado aí durante praticamente 40 anos, né? E esse potencial você começou a usar e potencializou, né, no sentido, fez 1, fez 2, fez 3, né, quando você está aí com 7 livros, né, 7 livros publicados, fora esse outro que você já falou, que está à espera de publicação, e outro, com certeza, outros escritos que você já tem aí. Então, o que eu queria te perguntar é justamente isso, né, como que impactou na sua vida isso, esse mundo da leitura, que você já tem falado, né, disso, mas pode falar mais alguma coisa, e que também isso como assim que você enxerga para o futuro, né? O que você vê aí? Tem essas novidades? Você já falou alguma coisa? Tem alguma outras novidades? Que você tem um planejamento para você? Porque aí você, né, começa a enxergar um novo mundo seu também, né? Não só um novo mundo dos seus livros, mas um novo mundo da sua nova realidade. O que você me diz? Então, na verdade, a escrita na minha vida foi um processo de renovação. Eu falo sempre que eu me renovei como ser humano, como mulher, como pessoa, como indivíduo, porque quando eu comecei a escrever eu não tinha ideia que esse mundo ia crescer dessa forma e me aproximar de tantas pessoas. Hoje eu tenho um círculo de amigos enorme. Não são amigos que eu frequento a casa, não são amigos que eu saio à noite, que a gente vai para uma balada juntos. Não, são amigos que, de certa forma, eles estão lá, longe de mim, mas eles estão sempre junto de mim. Porque a gente conversa, não só sobre livros. Eles me contam, eu tenho leitoras que me contam segredos da vida delas e que pedem ajuda. Eu tenho leitores que vêm me chamar para contar que ficou grávida, sabe? Então, é um processo de renovação. É um processo intenso de pessoas novas que chegam, de histórias novas que chegam, de histórias que se misturam com as histórias que eu conto nos meus livros e que, sabe, transformam a vida de algumas pessoas. Outro dia eu recebi uma mensagem de uma leitora dizendo que a vida dela, com o marido dela, estava mudando por conta dos meus livros, porque ela não tinha ideia que existia tantas coisas que podiam acontecer entre ela e a pessoa que ela amava. E isso para mim é incrível, porque você vê que a escrita ela vai além. Ela não é só uma história de entretenimento. Pode ser para um, pode ser para outro, né? Pode ser para a grande maioria, é um entretenimento. Eu vou ler, vou viajar, vou gostar, vou me divertir. Mas para alguns, a história toca. E toca lá no fundo. E a pessoa se renova por conta daquilo. E eu não estou falando só da parte erótica do livro, porque o amor, ele é uma coisa muito grande, né? Envolve muitas coisas. Então, envolve um monte de coisa, não é só o sexo, mas o erotismo é parte de quem ama. O amor é erótico. Então, quem fala de amor, quem escreve sobre amor, tem que ter esse pedacinho da fantasia, do erotismo, que faz parte. E eu sinto que os meus leitores sentem isso também, porque é isso que eles compartilham comigo. Então, escrever para mim é isso. Eu me sinto renovada, eu me sinto motivada. Então,
um monte de coisa boa. Frustração, eu acho que a frustração, ela é parte quando você, principalmente, né, quando envolve o financeiro, porque nem sempre a gente tem o dinheiro necessário para fazer tudo aquilo que a gente gostaria de fazer, como autor. E isso é um fato nesse meio literário, porque tudo é caro. Se você vai divulgar o seu trabalho, você tem que pagar. Se você vai fazer uma revisão, você tem que pagar. Se você vai fazer uma capa, você tem que pagar. A não ser que você tenha uma editora que assuma tudo isso. Só que ao mesmo tempo que a editora assume tudo isso, você tem que ter consciência que o valor que você vai receber daquele trabalho seu de escrita, ele é pequenininho, porque a maior parte fica para a editora. E é justo, porque ela paga tudo isso que você não está pagando. Né? Então é assim, essa frustração eu acho que ela existe um pouquinho nessa parte financeira, porque eu mesma tenho vontade de fazer tanta coisa, mas é tudo tão caro, então às vezes eu fico me privando de algumas coisas porque o dinheiro não dá, né? Mas em termos de entrega, de compartilhamento, é incrível, é fantástico. Com certeza, é uma realização, uma autorrealização, né? Você começa a perceber que você veio ao mundo, né, com um propósito, com um significado, de compartilhar ideias, compartilhar, né, porque a escrita é interessante isso. Eu também tô lendo muito sobre como escrever, como melhorar a escrita, estou no clube do autor, e a gente percebe que, na verdade, nos livros a gente precisa pôr ideias, e você colocando ideias, compartilhando, é uma coisa muito gostosa, como você falou, de pessoas que se identificam, né, que melhoram muitas vezes a vida pessoal delas por uma, vamos chamar, simples leitura, né? Porque deveria ser uma simples leitura, para muitos tem dificuldade, né, da leitura, mas como você falou, em Genebra, né, nos países que têm um desenvolvimento maior, as pessoas leem mais. Então, você que né, aproveite a oportunidade para ler, isso com certeza, que nem a gente fala, né? A gente aprende muito com as nossas experiências, mas se a gente conseguir ler, a gente vai ter ali um resumo, sei lá, de um conhecimento, de ideias que você vai aprender e assimilar através de experiência de outras pessoas. Não tem uma forma melhor do que você poder contribuir na sua evolução, né? E ler é uma coisa que é gostoso, você viaja, você se desliga, né? Porque o mundo real é um mundo complicado, a gente convive aí 24 horas com muitas dores, com muitas falcatruas, muitas mentiras, muita manipulação. Quando você fecha a porta do seu quarto, né, ou aqui aquela porta da sua mente, né, que você fecha e se entrega a um mundo diferente do real, você viaja, você vai para outro plano, você vai conhecer outras coisas, e é um momento que você sai dessa massa que nós vivemos aí 24 horas de medo, de pavor, de desespero, né? Porque, infelizmente, é assim o mundo. Né? A gente convive com isso o tempo todo. Mas a leitura tem esse poder. Ela leva a gente para um outro mundo. Ela leva a gente para um outro lugar. E um lugar gostoso, um lugar onde... mesmo para quem gosta de livros de terror, a pessoa está lendo, ela está viajando naquele mundo que ela gosta. Por curiosidade, né? Aqui, tem o Gessé que falou que gosta desse tipo de livro, né? De livro com vampiros, de livro que falam, né, dessa fantasia. E ele está perguntando, apesar da gente já ter passado, vamos passar aqui, a produção aí consegue digitar aí nos comentários também, colocar o link, fala de novo aquele link que você falou. Oi, Gissé, que legal saber que você gosta desse tipo de história. Se você mora aqui em Jaú, você pode ir na livraria Espaço União, porque lá eles têm todos os meus livros. Então você pode pegar diretamente com eles, né? Ou se você quiser comprar comigo e receber o livro autografado, é só você me procurar no Vina Ferreira, @vina.ferreira. Lá no Instagram, me manda um direct, a gente combina, eu posso trazer o livro, posso te entregar, ou posso até dar um pulinho na livraria, se você quiser pegar lá e autografar para você também. A gente faz qualquer coisa, tá bom? Isso. Como vamos dizer, o YouTube, né, ele passa para todo o Brasil, então para aqueles que estão mais distantes, procura aí a Vina então no Instagram, no @Vina Ferreira, como a gente colocou aqui no comentário, tá?
Como teve bastante comentário agora nesses últimos minutos, se der para a produção poder voltar um pouquinho para a gente ler, aqui ó, a Academia Jauense de Letras está te parabenizando Obrigada, pelo Edmilson, seu obrigada. trabalho e realização em todo o país, dizendo que a academia é sempre muito bem representada pela Vina Ferreira, tá? Nós temos aqui o João Castro também mandando um abraço para você, Beijo, né, João. que está nos assistindo, né? Vina, querido, um forte abraço também ao Júnior. Muito obrigado, João. João é um dos próximos programas, é um filósofo, também faz parte da Academia Jauense de Letras, que tem muito a contribuir e compartilhar, que vai estar aqui. Você que está assistindo, ó, tô vendo alguns corações disparando, clique aí, mais o coraçãozinho aí, compartilhe, né? Se inscreva no canal. Isso tudo é importante para que mais pessoas possam também poder usufruir desse bate-papo aqui, tá? João Castro, muito obrigado aí pela contribuição, pelos comentários que você está fazendo aí. O Edmilson Frásio, o Gessé, a Lourdes, tá? E você que também vai assistir depois do programa ao vivo, também pode fazer seu comentário, suas perguntas, que a Vina também vai poder responder depois também. Ó, os coraçõezinhos aí disparando. Muito obrigado, pessoal. Você viu, ó, o tempo já vai, nós já praticamente estamos com 1 hora aqui de conversa. Conversa boa é assim, né? Passa rapidinho. E eu queria perguntar também, você falou alguma coisa, né, de você, das suas experiências, até mesmo de alguns conselhos para aqueles que estão também querendo escrever, né? Tem algumas pessoas que falam assim, puxa, olha que legal, eu também gostaria de escrever. Então, dentro, né, é claro que existe os estilos, existe, vamos dizer, o perfil, aquilo que você gosta, e cada um vai, né, desenvolver e escrever muito do que você tem dentro de você. Muitas vezes até por conhecimentos técnicos ou conhecimentos mesmo de experiência de vida, né? E todo mundo pode escrever uma história. É interessante isso, né? Porque fala assim, todo mundo pode ser um escritor. Por exemplo, até o Valcir Carrasco, né, me falou lá, interessante. Porque pessoas falam assim, a minha vida dá um livro. E ele fala assim, toda vida dá um livro. E nem precisa de ser uma vida. Às vezes um fio de cabelo é uma história que você pode desenvolver e contar sobre aquilo, né? E isso é muito interessante. É só ter que ter uma forma, né? Você tem que saber como contar para deixar aquilo interessante, né? Porque ele fala assim que muitas vezes, eu falo assim, como que eu vou contar uma história inédita? Ele fala que tem histórias que são contadas já há mais de mil vezes, já repetiram aquela mesma história, só que de forma diferente, como ele coloca nas novelas. E ele citou, por exemplo, né, a obra de Romeu e Julieta, né? Que é aquele amor platônico, Famoso, da né? dificuldade das E famílias eterno, que né? não é, e que já foi contado mais de 1000 vezes, e mesmo assim as pessoas assistem, as pessoas leem esse tipo de história, porque elas são contadas de formas diferentes e sempre interessantes, né? Então, ou seja, o que você fala assim para aquele que está querendo também escrever? Bom, eu acho que sonho não tem idade. Então, se você tem um sonho, você pode realizar, né? E eu acho que o importante disso é você não desistir e ter certeza que é uma caminhada árdua. Nada nessa vida é fácil. Tudo nessa vida é trabalho e é dedicação. Então, é isso. Não desiste, se dedique, se joga, acredita, porque a primeira pessoa a gostar do que faz tem que ser você. O que eu diria aos meus leitores se eu não gostasse do que eu escrevo? Então, eu tenho que gostar do que eu escrevo para que os meus leitores também gostem. Porque aí eu vou dizer para eles por que ele vai gostar. Por quê? Por conta disso, porque eu gosto, né? Então, o primeiro passo, goste daquilo que você faz. Segundo, dedique-se, se entregue, se jogue. Não desista. E vá, se joga. Porque o mundo é isso, né? O mundo é essa expectativa, né? Desafios, esses né? desafios Fazer as constantes. coisas diferentes. Então, é isso aí. Se joga, vai em frente, não desiste, confia no teu sonho, independente da tua idade, e faz aquilo que o teu coração está pedindo para fazer. Que bom, Vina.
Vina, estamos com 1 hora, vamos ter que encerrar, né? Ah, eu só Infelizmente. queria E deixar... eu vou te passar ainda uma palavra para você finalizar e aí você pode também colocar o que você quiser. Mas eu já estou dizendo porque Aham. o tempo Não, já... é que eu queria deixar minha agenda para as pessoas que vão assistir, né? E se quiserem me encontrar na Bienal. Eu vou estar agora em agosto, eu vou para Rolândia para participar do evento da Caixa dos Sonhos. Setembro, eu vou participar da Bienal. Eu chego lá no sábado e vou ficar todos os dias, porque eu já organizei a minha vida para tirar alguns dias de férias. Então, eu vou estar na Bienal de São Paulo. Não estou na sexta, mas a partir do sábado eu estou até o último dia de Bienal no estande da Leira Editorial. Então, se você quiser passear na Bienal e quiser dar uma passadinha lá para conhecer os meus livros, eu vou estar lá, no estande da Leira Editorial. Eu também vou participar da Flip esse ano em Paraty, que também vou estar com a minha editora, com a Ler. E eu estou aí quase organizando, está quase no final. A Ler Editorial, ela deu para a gente, né, para os seus autores, ela entregou para cada autor 3 ingressos da Bienal para que a gente possa fazer sorteio para os nossos leitores. Então, fica de olho no meu Instagram, que logo eu vou postar a minha campanha e você vai ter a oportunidade de participar do sorteio e quem sabe ganhar um ingresso e ir para a Bienal para poder passar um dia maravilhoso lá entre os livros e esses milhões de histórias que existem. Então, muito obrigada, Júnior, pela oportunidade de estar aqui com você, de estar aqui falando com o seu público. Gratidão a todos vocês que participaram e que tiveram aqui se fazendo presente por meio do YouTube. E é isso aí. Obrigada aos meus leitores que me acompanham, que estão sempre junto de mim, porque sem vocês eu não seria ninguém. E um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Que bom. A gente vai finalizar e eu dizer para você que ficou até o final, que gostou, então não deixe de dar o seu joinha, né? Clique também, faça parte do nosso canal no YouTube, para que receba sempre as informações e possa assistir e compartilhar, tá? De repente você também que quer fazer parte, que quer fazer um bate-papo comigo, também dá um toque, fala, eu quero participar. E a gente vai conversar, vai saber o assunto, tudo, para estar aqui também fazendo um bate-papo ao vivo e de repente aí surgindo, né, várias ideias, assuntos aí que a gente possa compartilhar. Até o próximo programa Descobrindo o Seu Interior.